Comma Lampada LED Headlight S2. D2S 8000 lumens. Você terá um upgrade completo em iluminação para seu veículo. Com alta potência de 8.000 lumens. Garante uma visibilidade excepcional, tornando suas viagens mais seguras e confortáveis. Se surpreenda com a lâmpada LED e ilumine seu caminho com qualidade e eficiência. Adquira já a sua e sinta a diferença.